Olá pessoal, gostaria de conversar com vocês aqui sobre alguns aprendizados de filosofia aplicadas à vida enquanto lava a louça. Muitas vezes dentro da minha prática médica, e cada vez mais ultimamente eu estou percebendo o momento das angústias, das pessoas vivendo à beira das emoções, dentro dos seus vários ciclos de vida. E o que a filosofia ou a psicologia até tomista pode ajudar no enfrentamento dessas situações? Para corroborar dentro dos meus estudos e de várias leituras dos últimos anos e de situações difíceis que a gente passa e passei, eu fui atrás da filosofia, inclusive para completar esses espaços, esses vácuos que acontecem. Eu comecei a fazer um curso da Nova Acrópole, a qual eu indico bastante, e fechou muitas coisas para dentro da busca da virtude para a gente melhorar como pessoas. Porque às vezes a gente não vem com manual, e muitas vezes a gente se encontra em situações em que a gente fica perdido e não entende o porquê que os problemas, as dificuldades acontecem. Gostaria de contribuir com um esquema então de como é o ser humano dentro de 7 camadas, que é a constituição setenária que vem da filosofia oriental, também explicada teosófica, em que a primeira camada do ser humano é o corpo físico. Muitas pessoas acabam não cuidando do seu corpo físico, fazendo com que seus hábitos sejam automáticos, buscando somente a 4ª camada, que é a busca dos prazeres e dos desejos, que eu já vou falar. Existe um quê de inteligência para a gente conseguir buscar a ordem e a virtude e enfrentar os problemas melhores, sabe? E essa é a questão do corpo físico, é muito importante. Tomar mais água, por exemplo, dormir melhor, pensar de forma consciente na sua rotina para ver se o estresse está sendo controlado. A gente não controla o estresse, que é a força que vem e impacta a gente para as atividades que tem que fazer, mas a gente consegue controlar a nossa reação ao estresse, tornando consciente muitos atos. Então, as amizades que a gente convive, as pessoas com quem a gente convive, o ambiente que a gente está, a prática de atividade física que tu mais gosta, para tu conseguir manter e ter constância de forma regular, intercalando exercícios aeróbicos e exercícios de resistência para também ter fortalecimento dos músculos, do sistema esquelético, até para potencializar a imunidade. Sabe, depois da pandemia a gente percebeu muitas degradação do corpo físico nas pessoas, a procura durante a pandemia de vícios, da questão da falta de temperança, que seria uma virtude para controlar a gula, ou os vícios pela busca do prazer. Muitas pessoas aumentaram seus pesos ou ficaram adictos até questões de álcool, e deixaram também com a questão do isolamento, o medo, à mercê de hiperreação do estresse e prejudicando sua qualidade de vida. Entre outras coisas que eu não vou abordar aqui, mas que eu já escrevi no livro Pedras no Caminho, Experimento Covid e o Impacto nas Famílias. Então as pessoas entraram num eixo sim, de estresse crônico, que se a gente pesquisar é uma das questões que a gente mais tem que controlar para ter uma longevidade e uma questão de vida boa. E a gente percebe que dentro de uma vida corporal saudável, não só a questão mental, hábitos saudáveis, mas também um intestino saudável, com os alimentos que a gente vê da modernidade, com alimentos ricos em alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, cheio de caloria, de carboidratos e gorduras saturadas, a gente vê a potencialização do aumento da inflamação. Cerca de 20% das pessoas, estudos, tem uma tendência de ter uma ativação mastocitária, que é uma célula de defesa exacerbada, liberando triptase, histamina, heparina, fazendo com que o corpo não funcione legal, produzindo interleucinas. Uma profissional muito capacitada que aborda esse assunto é a doutora Karine Petri, inclusive, que fez curso já dela, ela está fazendo de novo para profissionais de saúde.
As pessoas têm uma tendência a ter dentro do seu corpo físico desautonomias, que é alterações de calor, de frio e tonturas, de ter alergias em várias topografias de órgãos, como rinite, bronquite asmática, esofagite eosinofílica, que é a questão de refluxo, também com gastrite. A pessoa pode ter mal-estar dentro da questão intestinal, com um intestino permeável, pode ter com isso potencialidades até para ter um intestino inflamável, né, assim, inflamatório intestinal, mas urticárias crônicas, alergias, alterações do paladar, gosto metálico na boca, zumbido. Então, isso é só o corpo físico, a primeira camada, né? Buscar um ordenamento da vida e um equilíbrio para isso vai fazer com que tu melhore a tua segunda camada, que é a camada da energia, é de ter mais energia para enfrentar os problemas. Então, se tu ordena os teus atos virando hábitos, né, de forma consciente, tu vai se sentir com mais energia. Se tu dorme bem, se tu investiga se tem apneia do sono, trata isso. Se tu busca, né, essa questão, tu vai se sentir com mais energia. Isso seria dentro do aspecto da medicina, e a gente vê que a vida moderna acaba impactando muito essa questão. As pessoas trabalham demais, vivem para trabalhar e não trabalham para viver. Procuram dentro da quarta camada, que são os desejos e as vontades, o falso caminho de que acharem que a felicidade está só no ter ou no prazer. O ser humano tem essa forte tendência, né, de tender a buscar o prazer e se afastar da dor, né? Chesterton dizia, né, que o viver pelo prazer não traz prazer, que o prazer tem que ser em pequenas quantidades para a gente ter uma vida ordenada. Se tu come um chocolate somente, só tem chocolate para comer, o doce vira azedo e tu não consegue manter essa ingesta, porque não é ordenado, não é o saudável. Então, essa é a questão das primeiras duas camadas. E muitas pessoas a gente vê hoje em dia com falta de energia. Tem as questões metabólicas, faltas de vitamina ou de absorção de vitaminas, questões endócrinas, alterações da tireoide, questões de doenças pós-virais, síndrome imunológica após exposição à proteína spike, ou pós-covid, ou pós-dengue, ou citomegalovírus, né, ou Epstein-Barr, que podem causar essas situações de fadiga crônica, e que pelo estresse crônico também, burnout, situações funcionais dentro do campo da psiquiatria, fazem com que as pessoas fiquem fixas dentro dessa segunda camada, que é a falta de energia, né? A gente às vezes só percebe as coisas pela falta, a teoria do contraste, né? Então, por estar tendo falta da energia, que sente cansaço, a gente só consegue entender às vezes as cores, o belo e o feio com o contraste. Então, essa seria a segunda camada. Que quando tu não tem energia, quando tu não cuida da questão corporal, vai afetar a terceira camada, que é as emoções. Nós temos quatro emoções básicas, que são que nem cavalos desgovernados, que a gente não controla os impulsos que vêm do nosso corpo, no nosso cérebro, no sistema límbico, né? Dentro da evolução eles vêm antes, que são a alegria, o medo, a tristeza e a raiva. Essas emoções básicas é que vão fazer com que, se forem de forma de ter mais ação no tempo, cronificando, a alegria pode virar euforia, felicidade ou mania. O medo vai gerar ansiedade. A tristeza, né, com a questão de frustrações e apego a coisas que deve deixar e a pessoa não deixa, né, pode formar a depressão. E a raiva pode fortalecer um temperamento colérico ou uma questão de adoecimento da psique muito grave. Então aqui a gente já está falando da terceira camada da mente humana, né? Da psique, né? Nós somos corpo físico, mente e espírito. E o espírito vai estar dentro das últimas três camadas,
que foge um pouquinho dessa coisa da matéria, que são as primeiras 4 camadas dentro dessa filosofia oriental. Então a gente percebe muitas pessoas fixadas nessa terceira camada das emoções, sofrendo de forma desordenada porque não conseguem ter a consciência de buscarem ajuda, de resolverem cada situação. Ficam fixados dentro disso, dentro dos seus medos, apegos, zonas de conforto. E trazem felicidade, com certeza, né? E também estimulam os vícios, né? Tentam botar para dentro, né, na questão de vícios, seja da avareza, do ter, seja da questão da luxúria, da questão do sexo desordenado, que acaba não tendo uma intimidade, uma intimidade contra a pessoa acaba tendo medo de se expor pelo julgamento alheio. Então, são questões que afetam muito a psique e deixam a pessoa muito em sofrimento. E a 4ª camada, que é a camada dos desejos e das vontades. Como eu disse antes, o ser humano tem uma forte tendência de se buscar o prazer e de se afastar de fugir da dor ou das responsabilidades. E o que a gente vê na modernidade é essa forte tendência das pessoas seguirem não primeiro a primeira camada, depois para ter mais energia e controlar as emoções, mas as pessoas se fixam nessa 4ª camada direto. Primeiro, pensam que o mundo tem que satisfazer as suas vontades, como crianças de 2 anos, onde o pensamento é muito narcisista e acabam se frustrando facilmente porque, de fato, a vida é difícil. A realidade nua e crua, e não a ilusão que as pessoas pensam viver, é que a vida é difícil. Os problemas acontecem, fato que a gente não tem controle sobre a maioria dos problemas, e sim como a gente reage a eles, e que vão contrário, né, às expectativas que muitas vezes são altas das pessoas. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir o carro do ano, quando eu me formar em tal curso, quando encontrar o homem ou a mulher com quem eu quero casar, que tem que ser assim, assado e assado. E as pessoas acabam se frustrando, buscando daí dentro dos vícios uma autossatisfação que não preenche. Pode dar no máximo uma euforia, mas ficam entre a angústia e o tédio, como dizia Schopenhauer, né? Porque isso não traz a paz interior, porque as pessoas têm que procurar a paz interior, que vai levar a uma felicidade incompleta nesse mundo. São Tomás de Aquino dizia que nesse mundo que a gente vive material, a felicidade somente se conseguirá ser atingida de uma forma incompleta. E aí, o que acaba acontecendo? Pessoas fixadas nessa 4ª camada dos desejos e das vontades acabam sendo pessoas com raiva, com irascíveis, e acabam potencializando alterações das emoções, a falta dos recursos e habilidades cognitivos para enfrentar isso, e acabam gerando todo o impacto na questão também de energia, gerando fadiga e falta de cuidado do corpo físico, buscando nos vícios, nas drogas, na questão de busca dos prazeres, e acabam diminuindo essas camadas, fazendo com que não consigam voltar-se para os valores de cima, e sim para os valores de baixo. Se você perceber, essas 4 camadas são as 4 camadas que formam o corpo material, ou a questão da personalidade. Personalidade vem do termo persona, que era o nome dado para as antigas máscaras dos teatros gregos. E Carl Jung falava bastante disso, né? Falava que nós, seres humanos, dentro desse mundo aqui, para vencer dificuldades, criamos arquétipos ou máscaras, né? Papéis, para enfrentar as dificuldades da vida, para viver nas ilusões que a gente pensa. Então a gente deixa de ser um indivíduo, o eu consciente acaba virando o eu máscara, né? Uma máscara social. Então o ser humano acaba deixando de ser a pessoa e vive o profissional, por exemplo. Quando se apresenta, né, não fala, meu nome é Douglas Leite, eu sou casado, tenho tantos anos. Não, mas fala, eu sou Douglas Leite, sou médico, e fica na questão fixada da profissão, como se isso fosse totalmente ela, né? O Machado de Assis escreveu um livro chamado O Espelho, é um conto, na verdade, onde fala bastante disso, onde Jacobina, que era um alferes, viu-se eliminado pelo homem porque ficou sozinho sem ninguém para bajular ele. Como a gente tende, né, a querer ter aprovação social,
usando essa máscara, né? E hoje em dia, um dos maiores medos do ser humano é essa questão da detratação pública, e não mais nem mesmo a morte, mas sim ser detratado de forma pública, retaliação pública, não ter aprovação social. E por causa disso, por causa da influência que o meio faz, a pessoa deixa de ser ela mesma e acaba vivendo dentro das questões que o meio ambiente influencia na pessoa, afastando ela dos seus valores e deixando um arrependimento no final de suas vidas, que Bronnie Ware já debateu isso dentro do seu trabalho sobre os maiores arrependimentos do ser humano em uma clínica onde tinham pacientes terminais. Para a gente conseguir atingir a tríade superior, que é a quinta, sexta e sétima camada, a gente precisa passar por um caminho estreito, ou porta estreita, como está em Mateus 7, versículo 13, se eu não me engano, onde Jesus diz que a porta é estreita. E a porta é estreita, ou o caminho é estreito, por causa desse sentido. A gente precisa se esvaziar um pouquinho do nosso ego, que é a raiz de todos os vícios, né? O egoísmo ou a soberba, para conseguir contemplar os valores que preenchem a alma e nos traz paz interior. Que é a quinta camada, que é a camada da boa vontade, onde tu consegue perceber o outro. Percebendo o outro, tu consegue se sentir bem, fazendo bem, sem esperar nada em troca. Quantas vezes, quando, por exemplo, situações muito difíceis, ou como enchentes, a gente percebe que o altruísmo aparece e dentro da sociedade, e como o meio ambiente influencia todo mundo, as pessoas começam a querer ajudar o próximo. Isso é muito bom, só que tem que ser de uma forma verdadeira e não para autopromoção ou vanglória, que é um vício, para esperar algo em troca através de curtidas, likes. Isso não é legal. Até o que sua mão esquerda faz, que sua mão direita não saiba. É o que Jesus disse do Sermão da Montanha, né? Então, a verdadeira felicidade que vem da paz interior começa desse caminho estreito de tu reconhecer o outro, e tem todas essas dificuldades que tu estuda e se esforça para vencer, né, através dos seus vícios, e aí tu vai começar a lidar com os teus impulsos negativos que te trazem para os valores de baixo, e vai entender que o outro também os tem, e vai tentar trazê-lo como sendo sal e luz no mundo para o caminho da virtude, que tem que passar por essa porta estreita. Se tu tiver uma vida espiritualizada, uma vida de oração, com constância na prática da virtude, tu vai atingir a sexta camada, que é a intuição divina. Ou também dentro dessa filosofia oriental chamada Budi. Mas que eu considero ser a ação do Espírito Santo através de tu sentir o que Deus está dizendo para ti. Ou também, em outras palavras, tu sentir um entusiasmo, que é estar com Deus. Vem da questão radical de Theos, Deus, de tu se sentir com o que Deus está te chamando a fazer, ou da tua vocária, vocação. Então, para tu ter paz interior e encontrar a felicidade incompleta, tu precisa estar de bem com a alma e sentir que tu está tendo um propósito, uma função no mundo, entusiasmado, porque tu está ajudando o próximo, tu está resolvendo problemas, tu não está pensando só no teu ego. O que a gente vê muitas vezes? As pessoas pensam que ser feliz é ter dinheiro, ter bens, e acabam passando a perna em muitas pessoas, acabam levando outras pessoas a fazerem negócios ruins, acabam crescendo sob a diminuição do outro. E isso não preenche a alma, isso dá um vazio existencial em que tende a pessoa a sair para a fuga dos vícios. E por fim, a sétima camada, que é o Atma, né? Que vai ao encontro um pouco do que Platão falou, que existe o mundo das ideias. Tudo que foi criado nessa terra primeiro surgiu no mundo das ideias, que na verdade é Deus, e que a gente só vai encontrar provavelmente no mundo espiritual, que é a felicidade completa, se a gente seguir os valores do bem. Na verdade, quando a gente contemplar depois da morte o bem, o sumo bem, que é Deus, se a gente buscar uma vida ordenada em virtude. Mas por que o mundo é assim? Por que as pessoas têm tanto sofrimento? E eu queria aqui trazer um pouquinho da psicologia moderna, principalmente do behaviorismo, que veio do experimento de Pavlov, em 1880, sobre o cachorrinho, que ele percebeu que
Se a gente condicionar o cachorrinho a alguns estímulos, ele vai ter reação, e o estímulo usado foi a sinos. E esses sinos chamavam a atenção do cachorro antes da hora de comer. Até o ponto em que, de repente, depois de um tempo, só ficava o sino e o cachorro não comia. E ele continuava salivando, sempre reagindo ao estímulo, mesmo que a comida não viesse mais. E aí Watson e Skinner foram os inventores do behaviorismo, que vem de comportamento, né? Que é uma escola da psicologia humana, em que tenta explicar, e que parte é verdade, né? Que o ser humano tem uma tendência de comportamento voltado aos valores de baixo, o que são comportamentos animais, né? Dentro das questões emocionais, mas que são comportamentos que são reações a estímulos somente, onde não tem o livre-arbítrio, onde não existe um estado de consciência. Eles tentam forçar essa barra de que o ser humano só consegue atingir, na verdade, essas 4 primeiras camadas, em que então vem toda essa questão de que tu tem que viver pelo prazer, se te faz bem, que te faz feliz, um determinismo biológico, genético que acontece, e que a gente viu nesse último século que, na verdade, não trouxe paz interior para as pessoas. Porque Chesterton já dizia, a pessoa que vive só pelo prazer não tem prazer, sente um vazio existencial, e sim viver pelo propósito. E aí o que acaba acontecendo? O cérebro humano funciona muito por um sistema automático prioritário para economizar energia. E o meio ambiente acaba, por causa de conformidade social, influenciando muito as pessoas dentro dos seus comportamentos. Então, a conformidade social, que nada mais é que seguir a manada, é muito forte na maioria das pessoas. E esses pesquisadores, esses psicólogos, então, desenvolveram essa técnica do behaviorismo, que ajudou muito na questão do combate a fobias, ou ajuda no sistema ABA também para ajudar crianças, né, com transtorno espectro autista. Isso é crítico, isso é até bom. Mas dentro do ser humano adulto, pensar que a gente não tem livre-arbítrio e a capacidade de evoluir para o campo espiritual, para a 5ª e 6ª camada, pelo menos, é uma falácia. Porque a gente pode ter autoconsciência, buscar melhorar e ter virtudes e sair do automatismo que o mundo nos prega. Dentro desse aspecto, por fim, terminando o vídeo, a gente pode constatar que o ser humano, então, para ser controlado, não precisa ter muito esforço como uma hipnose. O ser humano que fica dentro do automatismo e dentro dos valores de baixo, dos vícios, para ser controlado, basta controlar o meio ambiente. Basta controlar o ambiente. Como se fosse o estímulo para nós sermos cães de Pavlov eternamente, através do quê? Através da mídia, do que passa na televisão, do que passa nos filmes, do que passa nas séries, através do que um sistema em que investe todo um monte de dinheiro faz com que tu seja estimulado a ver e entender como um novo normal e passe a aceitar como certo, o errado virando certo. E por causa de automatismo, e por causa de uma manada, e por medo de tu não ser aprovado, tu acaba aceitando, porque tu está vivendo no automático. O automático gera gasto de energia, o consciente gera gasto de energia, e nós vivemos numa sociedade do cansaço, né, onde tem 2 celulares, 2, 3 empregos, falta de noites de sono porque trabalha-se de noite também. Tudo, na verdade, daqui a pouco para pagar bens e bens e bens que não precisaria usar, ou também um monte de imposto que cada vez aumenta mais para fazer com que as pessoas fiquem presas nessa roda de rato, pensando que isso é o materialismo que vai te deixar feliz, e não é. Então a louça aqui está acabando. Espero que abra um pouquinho a consciência de quem teve o tempo, tomou o tempo para ver todas essas questões que eu falei, para a gente ter realmente uma vida ativa e liberta, né, dessas correntes que nos prendem. E tudo isso eu coloquei nos meus 2 livros, né, principalmente para os jovens não serem presos por essas questões que nos tiram da salvação individual, que nos fazem viver uma coletividade dentro de um grau de pertencimento, mas sim que a gente está vivendo numa sociedade perdida no materialismo e no relativismo, fazendo com que as pessoas fiquem eternamente presas dentro de uma nova caverna de Platão, nas sombras da caverna. E como isso está há muito tempo já assim,
É difícil despertar, né? É difícil dar medo, buscar sair dessa caverna e encontrar a luz, que é a verdade. Buscar a eterna a verdade, que é difícil de encontrar. A mentira corre rápido, né? A verdade é demorada e lenta. E muitas vezes a gente, para encontrar a verdade, precisa ter debate sincero, né? Porque eu tô vendo essa parte da minha mão e tu tá vendo a outra. Só que a mão inteira é a verdade. Então, espero ter ajudado. Secar as mãos aqui. 25 minutos de vídeo. Muita coisa foi falada. Eu espero que tu, encontrando um pouquinho desse cronograma, desse ordenamento, tu encontre, com busca profissional, o teu caminho para a paz interior, de que não é no materialismo, e sim de tu se encontrar no teu propósito, de tu se encontrar no teu caminho que Deus fez para ti com entusiasmo, ajudando o próximo, quem sabe. Deus te abençoe.